Bom dia, pessoal. Bom dia, paz do Senhor. Vamos lá para o nosso devocional. Você já fez o seu hoje? Hoje nós vamos fazer o devocional com o Salmo 28. Prepare aí sua Bíblia, caneta, caderno ou agenda. Nós vamos estar fazendo um devocional com o Salmo 28. Antes nós vamos orar, agradecer o Senhor por mais um dia, né? Depois vamos iniciar a nossa leitura e oração. Amém? Então vamos lá. Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado por essa oportunidade. Que o Senhor venha falar aos nossos corações. Que nós venhamos ouvir a voz do Senhor através da Tua palavra. Senhor, tenha liberdade em nosso meio. Espírito Santo, tenha liberdade em nosso meio para falar ao nosso coração, à nossa mente. E venha nos ministrar, Pai. Que seja o Senhor aqui falando conosco. Em nome de Jesus. Bem, então vamos lá, gente. Salmo 28, devocional de hoje. Tem um título aqui que fala assim, ó. A resposta vem do Senhor. Amém? 28, Salmo 28, verso 1. A ti, ó Senhor, eu suplico, rocha minha, não deixes de ouvir o meu clamor, pois se permaneceres em silêncio, serei como os que voltam ao pó. Ouve a voz das minhas súplicas, quando clamo a ti por livramento, quando ergas minhas mãos em direção ao Santo dos Santos. Não me juntes aos ímpios maldosos no castigo que eles está reservado, pois falam como amigos e com seus companheiros, mas na realidade abrigam crueldade no coração. Então Davi aqui está falando, o Salmo está falando conosco sobre uma súplica, né? Por uma resposta de Deus, para que Deus não fique em silêncio. Então há um clamor, uma intercessão. Intercessão é uma oração específica, né? Eu intercedo por algo. Então Davi está clamando pela resposta do Senhor, para que o Senhor não fique calado. E é algo que a gente também podemos utilizar em nossa vida, clamar ao Senhor por respostas de Deus. E aqui fala que não fique em silêncio, Senhor, porque quando o Senhor fica em silêncio é muito ruim, né? Parece assim que estamos sozinhos, a sensação de abandono. Então Davi está clamando por respostas do Senhor. Senhor, nos responda. Amém? Então o Senhor faz isso conosco, Ele nos responde. O título do Salmo é A Resposta Vem do Senhor. Então quando clamamos ao Senhor, a resposta vem. Amém? Não me juntes aos ímpios e os maldosos, porque os ímpios e os maldosos não recebem resposta de Deus. Como eu falei ontem, há um afastamento, né, da presença do Senhor, então eles não possuem respostas do Senhor. E aí, no 4 fala, retribui-lhes segundo os seus feitos, conforme as suas más obras. Responde-lhes na medida de suas ações, dá-lhes o que merece. O Senhor responderá, cada um conforme as suas obras. No fim dos tempos, na vinda do Senhor, Ele responderá a cada um conforme as suas obras. E aqui o clamor de Davi é para que o Senhor responda. Então, um salmo também profético que fala sobre um aspecto do fim, é que Deus retribuirá a cada um conforme as suas obras. E no 5 fala, porque não desejam reconhecer os feitos do Senhor, nem as obras das suas mãos. Ele, no final, Ele os destruirá e jamais permitirá que se ergam. Então o próprio Deus trará justiça para os ímpios, para os que são maldosos, para os injustos. O próprio Senhor tratará com eles. Amém? 6. Bendito seja o Senhor, pois atendeu minhas petições. Então aqui o Senhor já respondeu. Do verso 1 ao 5 são súplicas e intercessão ao Senhor. Do verso 6 já é uma resposta do Senhor. Bendito seja o Senhor, pois atendeu minhas súplicas. Então houve um clamor e houve uma resposta de Deus. O Senhor é minha força e meu escudo. Nele confiou meu coração. E do Senhor recebeu favor. Todo o meu ser muito se alegrou, e com meu cântico eu o louvarei. O Senhor é a força do seu povo,
Ele é a fortaleza salvadora do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-os como seu pastor e o conduz para sempre. Amém? Então aqui Davi tinha plena consciência de que tem coisas que é só Deus que faz por nós. E paz do Senhor, amiga, bom dia. Então ele está nos ensinando sobre a oração. O cristão, ele consegue as coisas por meio de oração. Então Davi está nos ensinando sobre clamar ao Senhor por resposta, clamar ao Senhor, orar, interceder em favor de algo. Davi aqui, né, nesse salmo, ele estava doente, então ele estava clamando ao Senhor. Ele não tinha medo da morte, mas ele não queria morrer como um doente, como um moribundo, como um que volta ao pó. Então Davi estava fazendo uma súplica ao Senhor e o Senhor respondeu. O Senhor responde o coração daqueles que oram, daqueles que clamam. Por isso é tão importante o nosso secreto com Deus. Por isso hoje é tão falado sobre a gente ter o nosso momento com Deus, o nosso secreto. Esse momento que a gente tem aqui é um devocional que a gente faz em conjunto, mas a gente precisa ter o nosso também. Eu e Deus, só eu e Deus, o meu devocional, só eu, Deus, o meu secreto, só eu e Deus. Amém? Amém, amiga. Vai ficar salvo. Vai ficar salvo, depois você assiste, tá bom? Amém. Deus abençoe seu trabalho. Então, continuando, a oração tem resposta. O clamor tem resposta. Só ora aquele que confia em Deus. Quem não confia em Deus, que Deus pode fazer, que Deus pode transformar, ele não ora, ele não tem vontade de orar, ele não tem vontade de ler, ele não tem vontade de buscar o Senhor. Ele quer fazer as coisas pelas próprias mãos. Mas aquele cristão que entende que tudo vem do Senhor, foi o Senhor que criou todas as coisas, tudo por Ele, tudo para Ele, tudo parte dele para cá, é dele para cá, não é nós que fazemos, é Ele que faz primeiro. Ele criou o mundo primeiro para nós, Ele criou o jardim para o homem, então tudo vem do Senhor. O cristão que entende isso, que tudo vem primeiro do Senhor, que Ele é o dono de tudo, dono dos seres humanos, então ele ora, porque ele sabe que é Deus que muda situações, Deus que transforma situações, Deus que cura, Deus que salva. Então ele recorre ao Senhor dos Senhores. Ele não recorre ao homem. Primeiro ele vai no Senhor dos Senhores. Depois de ouvir, porque eu tenho aprendido isso, que melhor do que eu falar com Deus é eu ouvir a voz de Deus. Porque quando eu ouço o comando de Deus, quando eu ouço a voz de Deus e eu começo a agir, então eu obtenho a resposta. Aqui Davi está dizendo: bendito seja o Senhor, pois atendeu minhas petições. Como que ele sabe que Deus atendeu as petições? Porque Deus falou com ele. Então, mais importante do que eu falar, gastar horas falando com Deus, é eu ter o tempo para ouvir a voz de Deus, para ouvir o que Deus está falando. Então é muito importante ouvir, mais do que falar muito com Deus. Bom dia, Larissa, paz do Senhor. Mais do que falar muito com oração, é uma troca, não é só eu falo, eu peço, eu suplico, não. Eu ouço também a voz de Deus. Então ouvir a Deus é mais importante, porque Deus é que sabe o que está à nossa frente. Deus é que sabe o que tem reservado para nós. Deus é que sabe como será a nossa vida daqui para frente, como será a nossa noite, como será o nosso dia. Então nada melhor do que começar o dia já ouvindo a voz do Senhor. Bianca, não consigo ouvir a voz do Senhor. Passa a abrir mais a Bíblia, porque aqui é a voz do Senhor através da Bíblia. Eu anotei aqui no meu caderninho, depois que eu fiz o devocional com o Sal, que Deus é um professor e Ele deixou um livro para que a gente possa ler. Eu lembro sempre de quando os meus professores mandavam ler o livro da semana, e às vezes a gente não queria ler, né? Porque leitura, nem. Mas Deus é professor e Ele deixou um livrinho para a gente poder ler e entender o coração dele. E a partir daí eu começo a ouvir a voz de Deus através da palavra, depois Ele começa a se revelar através de sonhos, depois através da voz audível, e a gente vai ficando sensível às coisas de Deus. É tudo um processo. Primeiro
a Bíblia, vou entendendo sobre o Senhor, depois ele começa a se revelar em outros aspectos. Amém? Foi assim, tem sido assim na minha vida. Eu falo, eu recomendo, porque Deus tem feito isso na minha vida. A partir do momento da busca sincera, porque Deus sonda um coração sincero, ele começa a falar. Então, grave isso na sua mente. Mais importante do que falar muito com Deus é ouvir a voz de Deus. Ouvir aquele que é dono do futuro, aquele que já está lá no nosso futuro, aquele que já está vendo. Amém? Então, a partir de hoje, queira mais ouvir a voz de Deus. Súplica, faça suas súplicas, suas intercessões, fale com Deus, clame ao Senhor. Mas clame por ouvir a voz do Senhor, para que ele não fique em silêncio, como Davi falou aqui. Senhor, a ti, Senhor, eu suplico, rocha minha, não deixe de ouvir o meu clamor, pois se permaneceres em silêncio, serei como os que voltam ao pó. Então Deus ouve as nossas súplicas, nosso clamor, e ele responde. Então queira ouvir a voz do Senhor. Amém? Então vamos orar, agradecer a Deus por esse momento, por esse devocional, e que ele fale conosco, continue falando. O Senhor tem nos ensinado muito através de salmo sobre súplica, clamor, mas que ele continue falando ao nosso coração. Nós queremos ouvir a voz do Senhor. Amém? Pai, obrigado, Pai, por esse devocional, por esse salmo, por falar conosco através da Tua palavra. Deus, nós queremos ouvir a Tua voz. Nós estamos aqui clamando ao Senhor, querendo ouvir a Tua voz, querendo ouvir a diretiva do Senhor, a direção do Senhor para as nossas vidas, aquilo que o Senhor tem planejado para nós. Pai, fala conosco, assim como o Senhor se revelou a Davi, assim como o Senhor se revelou também a Jesus. Ele tinha a revelação completa do Senhor, ele sabia qual o propósito da vida dele, o que haveria de cumprir na vida dele. Senhor, revela-se para nós também, em nome de Jesus, porque Jesus também é o nosso intercessor e ele está aqui para intermediar as nossas petições. Nós queremos ser como Jesus, nós queremos ter plena consciência do propósito do Senhor para as nossas vidas. Nós queremos cumprir, Deus, até o fim, mesmo que doa, mesmo que passamos por momentos difíceis. Nós queremos cumprir o propósito do Senhor para as nossas vidas. Mas revele para nós, Deus, não nos deixe sozinho, Pai, não nos deixe em silêncio, Senhor. Fala com o nosso coração, fala conosco, usa alguém para falar, fala conosco através da Tua palavra, fala conosco através de sonhos, fala conosco através de visões, que nós tenhamos plena consciência do propósito do Senhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus, esse é o clamor nosso hoje para com o Senhor. Não fique em silêncio, fala conosco, Deus. E eu quero te agradecer por mais um dia na Tua presença, mais um dia de vida, mais um fôlego de vida para a gente desfrutar, que seja um dia na presença do Senhor, seja um dia na bênção do Senhor. E perdoa-nos, Deus. Perdoa-nos, Deus, nossos achismos, nossos pecados, nossas falhas. A forma de aproximar do Senhor é arrependimento. Então estamos aqui e arrependemos de nossas atitudes, daquilo que às vezes a gente acha que é certo, mas o Senhor sabe que não é. Então tira do nosso coração toda maldade, toda iniquidade, toda certeza errada, Deus, que nós venhamos ter confiança em Ti, do que o Senhor está fazendo. Em nome de Jesus é o que eu te peço e te agradeço. Amém? Então é isso, gente. Vamos confiar no Senhor. Confiar no Senhor. Confiar que Ele fará, porque as coisas com Deus é por fé, né? Eu não consigo nada sem fé. Se eu não acredito, eu não alcanço. Mas quando eu creio que Deus pode me responder, Ele responde. Então, a fé sem obras, ela é morta. Então, o que é a obra? É eu responder. Deus, eu tenho fé que o Senhor me responde, então eu vou ler, então eu vou orar, então eu vou aguardar a resposta do Senhor. Isso é fé, isso é resposta de fé. Amém? Então, tenha fé que Deus vai te responder, vai te revelar o propósito da vida dele para a sua vida, para as nossas vidas. Porque ele responde, ele não fica em silêncio para aquele que clama. Amém? Que Deus abençoe seu dia. Larissa, que Deus te abençoe.
Nanda, que Deus te abençoe, que seja um dia na presença do Senhor. Tchau, tchau, gente. Tenha um bom dia. E lembre-se sempre, clame ao Senhor, confia no Senhor e Ele te responderá.